Olá, minhas migas, eu sou a Tal da Lud, está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos mostrar pra vocês aí como será feito a nossa bancada de madeira. Então, já vou mostrar aqui pra vocês que a gente comprou 2 painéis de pinos, tá? E ela vem, cada uma, com 1,5 m por 60 de profundidade. Então, uma a gente usou pra fazer a parte da área molhada. Aí meu sogro já colocou a cuba em cima, fez o gabarito e cortou. Aí a outra a gente cortou no meio. Aí tem um pedaço aqui e um outro já tá ali, só pra mostrar pra vocês. Que é, essa aqui é a área molhada, ali vai ser a parte mais altinha pra ter duas partes aqui, ó, de espaço pra gente fazer aí de bancada, tá? Então, vou deixar vocês no tripé. Enquanto a gente vai fazendo aqui, meu sogro, né, que tá fazendo pra gente, eu vou deixar aqui, eu não vou ficar falando, gravando com ele aqui. Então, vou deixar no tripé pra vocês acompanhando. Quando finalizar, aí eu explico tudo que foi feito pra vocês, tá bom? Então, bora lá! Aí meu sogro colocou todas as madeiras pra tirar o nível, pra ver as alturas, como vai ficar antes de começar a prender, tá? Depois de perceber aí que tá tudo ok, tudo no esquadro, tudo certinho, chega a hora de fazer as marcações aí na ferragem. Que primeiro você tem que prender a ferragem, que é o que dá sustentação. Esse ferro é o ferro U. Aí ele já vai, faz a marcação, prende o ferro e agora coloca novamente as madeiras para ver se agora, depois do ferro estando no lugar, se ainda continua tudo ok. Tudo no esquadro, tudo retinho e tudo muito certinho, ele começa a fazer a colagem. A colagem da madeira foi usado cola cascorês para dar uma sustentação, mas ainda vai entrar parafusos, hein? É só para ter uma sustentação aí na hora de mexer as peças e ela tá fixada. Esse momento precisa de muita atenção na hora de você ir prendendo, porque você tem que ir colocando nível, prendendo, para não dar aqui uma caída para um lado só e ficar empoçando água, porque aí a área molhada ela precisa ter um fluxo de água meio que neutro, quando você passar o pano não ficar só de um lado, tá? Então aí ele já começou a parafusar toda a madeira aí na parte de baixo, e agora colocando a lateral, que é o roda-banca que a gente deixou para colocar depois de acabamento. Agora ele já começou a prender a parte da frente, que é prendendo a madeira na ferragem. Aí ele colocou o acabamento do outro lado, que ainda é o roda-banca para fazer todo esse acabamento. Tá? Ele prendeu com um parafuso direto na parede. E agora é a famosa saia da bancada, né? Precisa sim ter uma saia aí na frente para a água que fica na área molhada não começar a cair. Então ali é para manter a água só ali naquele pedaço da área molhada e não ficar escorrendo. Aí ele já foi parafusando também essa madeira da frente na madeira que já está fixa aí na bancada. Depois colocamos a tão sonhada cuba dupla, maravilhosa, gigante. Já estou usando e eu posso afirmar para vocês que foi uma das melhores coisas que eu já comprei aqui para nossa casa, super aprovada. Inclusive, ela veio completíssima já aí com o ralo, toda essa coisa de ligação, de encanamento aí que precisa para fazer a instalação dela, já veio completíssima, tá? Pode deixar nos comentários quem tiver interesse nela, aí eu mando o link pra vocês, tá bom? E essa torneira, eu tenho esse conjunto de cuba dupla com torneira monocomando gourmet há 6 anos no meu carrinho, me esperando, meu sonho de consumo foi realizado, tá? Então assim, sou apaixonada nela, super aprovado. O meu kit aí já usamos e... ai, tô aqui babando. Aí ele foi e tirou ela, porque a gente já botou pra ter noção, e agora vai passar o silicone pra vedar toda aí a área da parte molhada, né, pra não ficar infiltrando água por baixo. Então tem que vedar aí direitinho. Assim que ele acabou de aplicar o silicone, eu já vim limpando aí pra não correr o risco de manchar, nada do tipo, que eu já estava morrendo de medo disso acontecer, hein? Então já fui fazendo toda a limpeza. Aí o buraco que teve que fazer para colocar a ferragem, ele já tampou também, colocou toda a instalação aí do sifão e a cuba já podia ser usada, tá? Depois de tudo no lugar, eu comecei a lixar a saia, que foi a última peça colocada, porque eu não tinha dado acabamento nela ainda.
Depois eu comecei a rejuntar e eu vou falar pra vocês como é que foi feito esse rejunte aí pra chegar nesse tom e ficar imperceptível. Eu já fui limpando logo, porque eu fiquei realmente com medo de que pudesse manchar alguma coisa do tipo. Então eu passava o rejunte e já vinha em volta tirando todo o excesso com um pano um pouquinho úmido, tá? Mas cuidado pra não encharcar, porque a madeira ainda não está impermeabilizada. Então não pode molhar pra não estufar ou dar algum problema. Limpei aí todo o excesso de rejunte que tem, agora é só esperar esse rejunte secar pra gente aplicar a resina. Já passou alguns dias, eu estou mega rouca, mas a gente precisa dar continuidade aqui na explicação da nossa pia de madeira. E vocês acompanharam aí que eu fiz o rejunte, né? Rejuntei tudinho, só que o rejunte aqui que eu usei, tanto no Metro White, no banheiro, foi esse daqui, ó, um acrílico, tá? Da Quartzolite. E ele é branco. Tem outras tonalidades também, mas eu não achei a tonalidade que desse aqui para usar na madeira. Então, qual foi a ideia? Comprei o branco, comprei aqui um pigmento marrom e fui jogando um pouquinho, porque assim, esse rejunte, ele já vem pronto, já nesse saquinho. É só mexer assim, ó, e aplicar. O que eu fiz? Botei um pouquinho aqui, coloquei um pouco de pigmento e cheguei no tom que eu escolhi aqui para fazer os acabamentos aqui do rejunte. Então, foi esse processo para rejuntar, porque você tem que rejuntar para não vazar a água aí. E agora a gente vai fazer o processo de passar resina epóxi aqui para impermeabilizar essa madeira e deixá-la com uma cor maravilhosa. Só que no processo da gente fazer, são esses produtos aqui, que é o produto mais o endurecedor. Para deixar bem firme, a gente vai fazendo e vai explicando para vocês. Já limpei aqui toda a bancada e agora a gente tem que dar uma selada aqui, ó, porque a gente já colocou a cuba. Então, o ideal, né, seriam vocês já fazerem esse processo aqui antes de colocar a cuba. Mas a gente já tá colada, a gente não vai tirar, que a gente esqueceu desse detalhe. Então a gente vou aqui, ó, selar aqui com uma fita para não pegar produto nela, acima do rejunte, porque aí o rejunte também vai pegar o produto e vai dar mais uma selada. Então eu vou botar um pouquinho acima, só para não pegar aqui. A gente vai começar a aplicar e vamos mostrando para vocês ao decorrer dessa fase aqui de aplicar a resina epóxi. Então, já vou esclarecer uma dúvida de vocês, que é sobre qual madeira usamos. A madeira de base que a gente usou aí foi a madeira que é painel de pinos, tá? Então pesquisem por painel de pinos. E essa, para fazer o acabamento lateral aí, que é a roda-banca e a saia, foi o sarrafo. Chegamos aí na fase de aplicar a resina. Parece ser um bicho de sete cabeças, um mistério, mas não é, tá? É bem fácil, vem 2 componentes, o A e o B. Aí se você colocou aí, ó, 100 gramas do componente A, você tem que adicionar 50 gramas do componente B, sempre a metade, tá? Que o B é o endurecedor, é que faz dar a liga depois. Então aí você mexe bem aí os componentes e já tem que fazer a aplicação. Não pode demorar muito porque ele já começa a endurecer. No rótulo diz que aproximadamente 15 minutos você já tem que estar trabalhando, por isso que a gente optou de fazer etapa por etapa. Primeiro a gente jogou numa base aí, foi espalhando para ter noção do rendimento, e a gente fez uma camada bem fininha, só para dar uma selada, porque a gente queria testar isso do rendimento. Então, com uma jogadinha ali que a gente fez, deu para fazer toda essa parte, um lado da bancada e a área molhada. Aí ele fez mais um pouquinho, só a metade, e jogou só na parte da outro lado lá, da bancadinha que a gente fez de apoio, tá? Então, a gente conseguiu fracionar bem aí, ter uma noção de quantidade. Então não faça tudo de uma vez, faz assim por etapa, faz um tanto, vê o quanto que vai cobrir sua área e depois faz um outro tanto. Aí o Carlos fez só mais um pouquinho para cobrir essa área ali. E eu fui pincelando a parte do roda-banca. E como essa roda e banca aí foi feita de outro material, de outro tipo de madeira, então ela puxa mais. Tá? E antes de tudo isso, a gente deu uma lixada. Eu esqueci de falar isso pra vocês. A gente deu uma lixada antes de aplicar a resina para poder impermeabilizar bem, entrar bem dentro dos poros da madeira. Então, como a gente fez a primeira etapa aí pesando tudo, a gente já tinha noção de quantidade. E que agora sobrou a metade do produto para a segunda demão. Fizemos todo o produto. Lembre-se, não pode fazer todo o produto na primeira demão, porque o produto não tem como guardar depois de pronto,
tá? Vocês têm que fazer só um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, só a quantidade que vai usar. Que nem a gente fez, a gente pesou, fizemos a primeira demão, aí agora a gente aplicou todo o produto na segunda. Já aplicamos aí, ó, a segunda camada. E, ó, é esse efeito mesmo, como se fosse um espelho, um brilho que dá. Faz uma camada aí em cima da madeira pra proteger aí no nosso dia a dia. E eu estou apaixonada. Finalizamos aqui a nossa bancada de madeira, tá? Então deixamos todos o passo a passo. Como a gente fez, a gente aplicou aí a resina epóxi, só que pela extensão dela, a gente imaginou que isso poderia acontecer na questão de quantidade. Então a gente já comprou só um, porque infelizmente é um tipo de material que não é baratinho, a parte da resina epóxi, porém o restante se tornou aí com um custo-benefício bem mais em conta, tá? Então deixei tudo detalhado pra vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e a gente vai vindo mostrando pra vocês no nosso dia a dia, porque a gente vai precisar comprar mais um aí, né? Porque é um componente A e B que vem junto, vai ter que comprar mais um e passar uma camada bem assim, com uma espessura bem mais grossa futuramente, mas pra gente já começar a usar de imediato, ela ficou já protegida, tá bom? Então fiquem aí com a minha bancada e do Carlos aí, ó, de madeira. Deixa seu like, porque um like fortalece. Não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho para assim que a gente postar aí, ó, nossa mudança tudinho da casa nova, você ficar por dentro, tá? E me siga também lá no lude.leal para ficar mais pertinho da gente. E um grande beijo e até o próximo vídeo.